Olá, eu sou a Valquíria, aluna do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. Esse trabalho é uma iniciativa do programa de pós-graduação para a criação de material de divulgação científica. O tema desse trabalho são os regulamentos sobre medicamentos publicados pela Anvisa durante a pandemia da Covid-19. Primeiramente, é necessário fazer um breve histórico sobre a Covid-19 e a pandemia. A Covid-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os primeiros casos da Covid-19 foram identificados na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em 11 de março de 2020, a ONU declarou o surto como uma pandemia. É importante ressaltar que antes da declaração de pandemia pela OMS, a Anvisa havia publicado, em 3 de fevereiro de 2020, a Portaria 188, declarando emergência em saúde pública por causa da Covid-19. Desde a publicação dessa portaria, foram lançados regulamentos e outras medidas a fim de criar medidas de enfrentamento à Covid-19. Desde a declaração em emergência em saúde pública em fevereiro de 2020 até o início de novembro de 2020, foram publicados 110 regulamentos com o objetivo de propor medidas e ações para o enfrentamento da Covid-19. Dentre esses 110 regulamentos, podemos listar resoluções de diretoria colegiada, notas técnicas e informativas, portarias e orientações de serviço. Dentre esses 110 regulamentos, 17 são relacionados a medicamentos. Continuando sobre as RDCs, outros temas que tiveram importância foram requisitos temporários para a caracterização e verificação do risco de redução da oferta de medicamentos durante a pandemia do novo coronavírus, definição dos critérios e procedimentos extraordinários e temporários para a aplicação de excepcionalidades a requisitos específicos de boas práticas de fabricação e importação de medicamentos e insumos farmacêuticos, definição de critérios e procedimentos extraordinários e temporários para a aplicação de excepcionalidades aos requisitos específicos de rotulagem e bulas de medicamentos. Um tema de grande destaque nesse período foi o estabelecimento de medidas de controle para determinados medicamentos. Com a ampla divulgação na mídia de que alguns medicamentos teriam um possível potencial de ação contra o coronavírus, como a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida, existiu uma grande busca por esses medicamentos nas farmácias, o que levou a um perigo de desabastecimento desses medicamentos. Isso levou a Anvisa a inserir esses medicamentos na lista de substâncias controladas. Foram publicadas 3 RDCs, incluindo esses medicamentos na lista de substâncias controladas, as RDCs 351, 354 e 372 de 2020. Essas RDCs foram revogadas com a publicação da RDC 405, que incluiu essas substâncias em uma listagem única de substâncias controladas durante o período de pandemia do coronavírus.
A Portaria 405 foi atualizada pela Portaria 420 de 2020 e atualmente constam apenas nessa lista de substâncias controladas a cloroquina e a hidroxicloroquina. Nota técnica. As notas técnicas publicadas foram Nota técnica 23 de 2020, 78 de 2020 e 107 de 2020. Os assuntos foram orientações para a condução de ensaios clínicos autorizados pela Anvisa e estudo de bioequivalência a fim de viabilizar a celeridade e segurança dos pacientes, orientação quanto à submissão de documentação técnica relacionada à vacina para a prevenção da Covid-19 e orientação quanto ao uso de rotas alternativas durante a pandemia de Covid-19 para o transporte de medicamentos novos registrados. Foram publicadas também uma nota informativa e uma orientação de serviço. A nota informativa em questão foi a número 5 de 2020 e seu assunto foi o uso de cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves da Covid-19. E a orientação de serviço foi a 86 de 2020, cujo assunto dispõe sobre os procedimentos excepcionais e temporários quanto à avaliação de dados de controle de qualidade de IFA e de medicamentos. Além dos regulamentos publicados sobre medicamentos, foi disponibilizado uma ferramenta de monitoramento do abastecimento nacional de medicamentos de interesse de enfrentamento ao Covid-19, denominado Business Intelligence, BI, que é um painel que promove a consulta de diversos dados sobre fabricação, importação e distribuição de fármacos utilizados em pacientes infectados pelo coronavírus. Esse painel pode ser acessado através do site da Anvisa. 17 regulamentos relacionados a medicamentos publicados pela Anvisa desde o começo da pandemia até o final de novembro de 2020 trouxeram medidas que permitiram que os medicamentos continuassem sendo produzidos dentro dos princípios de boas práticas de fabricação, mesmo com a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Permitiu também que a população continuasse tendo acesso a medicamentos controlados, através do estendimento do prazo de vigência de receitas e o aumento das quantidades máximas permitidas por compra. Tomou também providências para que o peticionamento de registros novos continuasse a ser realizado durante a pandemia, visando a possibilidade de incorporação de novos medicamentos contra o coronavírus. Foram adotados também requisitos para evitar a redução da oferta de medicamentos durante a pandemia, evitando assim o desabastecimento. Através desses regulamentos, foram fornecidas também orientações sobre submissão de documentação técnica relacionada à vacina para a prevenção da Covid-19 e condução de ensaios clínicos, a fim de viabilizar a celeridade e a segurança dos processos. Ainda sobre os regulamentos publicados, cabe-se ressaltar o caso dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina. A Anvisa publicou uma RDC incluindo esses medicamentos na lista de medicamentos controlados, logo após esses medicamentos terem sido amplamente divulgados pela mídia com uma possível ação contra o novo coronavírus. Essa RDC foi publicada para evitar o perigo de desabastecimento desses medicamentos e a utilização desenfreada de medicamentos sem eficácia conhecida contra o coronavírus. Porém, logo depois da publicação dessa RDC, a Anvisa publicou uma instrução normativa com um protocolo de utilização de cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves da Covid-19 e publicou também uma RDC que concedia autorização prévia para fins de exportação e importação de cloroquina e hidroxicloroquina, permitindo assim o uso compassivo desses medicamentos, que estão sendo utilizados de forma experimental contra o novo coronavírus, apesar das frágeis evidências científicas sobre sua eficácia. Ainda que a cloroquina ou a hidroxicloroquina se mostrem relativamente eficazes como estratégia de prevenção em pouquíssimos testes em curso, seus inúmeros efeitos colaterais e contraindicações a excluem como alternativa preventiva ao coronavírus. Obrigada pela atenção e cuidem-se!